Nos próximos capítulos da novela A Gata, finalmente o rapaz decide que não vai com a entojada a lugar nenhum e também não vai ficar no apartamento, pois aquele não é seu lugar. Enquanto isso, no lixão, Esmeralda diz ao pai que está bem e não lhe falta nada, pois continua trabalhando. Ele insiste em levar algumas coisas para a moça, mas ela não quer. Silencioso diz que todos em casa estão arrasados com a ausência da moça e que Branca chora todos os dias pela filha. Silencioso diz também que Mariano sente muito a falta da moça e Xavier está chateado porque a moça não contou para onde ia. Enquanto isso, a louca da Gisela resolve invadir a casa de Esmeralda e acaba enfrentando Branca e Jacira, que não perde a oportunidade e diz: "Olha só, é o demônio ao vivo e a cores." Mercedes aparece e tenta expulsar a mulher, mas ela não quer saber de nada e pergunta onde está Paulo. A discussão começa e as mulheres tentam mandar a maluca embora, porém ela não arreda o pé. No lixão, Fernando diz que precisa contar a ela sobre Paulo. Ele diz que é importante que os dois se encontrem e resolvam sua história. E do outro lado da cidade, a briga continua. Gisela acaba deixando escapar que Paulo estava com ela, e as mulheres avisam que se o rapaz encontrar Silencioso, tudo vai se esclarecer rapidinho. Elas continuam mandando a mulher embora, mas ela não se move. Neste meio tempo, Fernando é novamente interpelado pela polícia que quer saber onde Esmeralda está. Ele diz que não sabe o paradeiro da filha, mas é acusado de estar escondendo a moça. Porém, enquanto conversa com a polícia, ele avista Paulo que passa por ele e pelas autoridades, sem reconhecê-lo. Silencioso diz que a polícia o está assediando e vai falar com seu advogado, conseguindo se livrar dos homens. Porém, ao ficar sozinho, ele observa o rapaz, que está totalmente estranho. Logo depois de sair da casa do Silencioso, Gisela vai contar a Lorena que esteve na casa ao lado, mas não encontrou Paulo. A mulher avisa para que a entojada tenha cuidado, pois Mariano não sabe que as duas têm um acordo, e diz que está achando mesmo melhor que Gisela leve seu filho para o exterior. Fernando vai atrás do genro e pede para conversar com o rapaz, dizendo que os dois se conhecem. Gisela chega em casa e se dá conta que o rapaz esteve ali, mas se lembra de um lugar onde o pintor poderia estar, pois o barranco era o lugar onde ele costumava se encontrar com a gata. Quem está no local, tentando saber onde está Esmeralda, é Mariano, que lembra de quando ele, o irmão e gata eram crianças. Ele revela que sente muita falta de Paulo e da moça também, pois a considera sua única amiga no mundo. Triste, o advogado lembra do dia em que levou a garota para um passeio no zoológico. Porém, Gisela chega e estraga o dia do advogado, dizendo que ele é patético e ridículo por estar chorando pelo único amigo que ele tinha no mundo. Do outro lado da cidade, Fernando se apresenta ao rapaz, e ele se dá conta que o homem é pai de Esmeralda, mas Paulo diz que não se lembra da moça. O rapaz revela que está vivendo uma vida que não parece a sua, mas Gisela contou quem ele era. No entanto, Fernando assegura que a bruaca não faz parte da vida dele, e se propõe a levá-lo para sua verdadeira família. No barranco, a discussão entre Gisela e Mariano fica cada vez mais acirrada. O advogado diz que sabe que ela está ali procurando por Paulo, e pergunta se ela não tem vergonha de ser tão humilhada. A mulher começa a ficar brava e tenta ir embora, mas Mariano continua provocando a víbora e diz: "Seu caso é muito engraçado, pois passou a vida toda procurando por um homem, e quando finalmente tem ele nas mãos, o deixa escapar." Gisela fica cada vez mais irritada. Mariano pergunta se ela esqueceu de tomar seus remédios e a doida perde as estribeiras, partindo a socos para cima do rapaz. O advogado consegue conter a mulher, mas ela resolve agora dizer que, se ele realmente quer uma mulher, ali está ela e tenta beijar o moço que, sem perder a calma, diz que ela profana qualquer lugar com o seu veneno maldito. Enquanto isso, Fernando liga para a esposa contando que encontrou Esmeralda. Ao desligar o telefone, ela avisa a todos da casa que Silencioso encontrou sua filha. A mulher conta que Fernando também encontrou Paulo por acaso e o está levando para ver Esmeralda. E no lixão, Chácharas conta a Esmeralda que o pai dela voltou e não chegou sozinho. Quando entra no barraco, ele está acompanhado por Paulo. Imediatamente o rapaz começa a se lembrar da garota. Algumas horas depois, Mariano chega à casa de Silencioso e descobre que ele encontrou seu irmão e o levou para ver gata. Jacira conta ainda que Paulo perdeu a memória. O advogado entende porque seu irmão não o reconheceu, mas Jacira está extasiada com o encontro dos dois. No lixão, Fernando e Chácharas deixam Paulo e Esmeralda sozinhos, pois os dois precisam conversar. O rapaz diz que precisa falar com ela, mas a garota afirma que o rapaz a traiu e abandonou os filhos. Porém, o pintor diz que perdeu a memória, mas ela não acredita. Paulo surpreende a moça e pede para ficar com ela e as crianças no barraco.
e Gisela volta para a casa de Lorena para fazer queixa de Mariano. A mulher não dá a menor bola e continua lendo seu livro. Gisela se dá conta que a comparsa não está prestando atenção e começa a gritar. Sem paciência, Lorena diz que não só ela como os empregados e toda a vizinhança, além do imprestável de seu marido, também devem estar escutando tudo, por causa dos berros da mulher. Mas mesmo assim, ela resolve responder e diz: "Você devia estar feliz. Pelo menos sabe que Paulo não está com Esmeralda, pois se estivessem juntos, estariam naquele barranco falando um monte de cafonices um para o outro." No lixão, Esmeralda consegue entender a situação do rapaz, mas diz que ele só pode ficar ali se estiver bem. O rapaz argumenta que ali se sente em paz e pede para ajudá-la a conseguir a mesma paz e tranquilidade que ele está sentindo. Cada vez mais flashes de memória envolvendo Esmeralda aparecem na cabeça do rapaz. A garota resolve dar Paulinho para Paulo segurar. O rapaz tem medo e não consegue pegar a criança, porém pede que a moça conte como os dois se conheceram e quer saber por que ela está ali. O pintor fica cada vez mais confuso, mas Gata diz que os 4 eram uma família e consegue dar o bebê para o rapaz segurar. Enquanto isso, Garibaldo vai ver Inês na cadeia, que continua de mau humor. Ele diz que tem uma boa notícia e conta que falou com Silencioso e descobriu que foi ele quem matou seu pai. A garota humilha novamente o rapaz, mas ele continua insistindo, dizendo que Fernando vai ajudá-lo a botar o assassino de sua mãe na cadeia. Mas Inês não acredita em nada e quer saber o que ele tem a ver com os ricaços. Garibaldo resolve contar à namorada que ele também é rico. Inês cai na gargalhada, chamando o moço de rato de esgoto e tirando onda da cara do rapaz, que não tem nome, nem sobrenome. Lembrando das revelações de Silencioso, ele insiste em convencer a garota que é rico, mas ela deixa claro que os dois nunca serão pais, pois já decidiu doar o bebê para a adoção, avisando que aquela é sua última palavra sobre o assunto. No lixão, Esmeralda avisa Paulo que vai buscar umas verduras para fazer uma sopa e pede que ele cuide das crianças. O rapaz diz que tem medo, mas ela alega que ele pode ter perdido a memória, mas não o instinto e tudo vai ficar bem. Enquanto isso, Mariano conta à mãe que Paulo está bem, pois ele está com Esmeralda. Ela quer que a moça e as crianças apareçam, mas o rapaz diz que não pode contar nada sobre este assunto. Mas o infeliz deixa escapar que Gata está muito bem protegida, num lugar o qual a polícia jamais vai encontrá-la, e Lorena mata a charada e diz que a moça deve estar no lixão. Mariano confirma e diz que Esmeralda está com sua gente e onde as pessoas jamais a trairia. Mal fica sozinha, Lorena solta sua raiva e resolve ligar para o advogado que está à frente do caso de Esmeralda, avisando que sabe aonde a moça está e diz que as autoridades precisam buscá-la imediatamente, entregar as crianças para o pai verdadeiro que é João Garça e ainda colocar a moça na cadeia. Mariano vai visitar Vitória em seu apartamento na cidade. O rapaz afirma que ela pode ter certeza que seu irmão vai voltar. A campainha toca e é Xavier. Ele diz que soube que Paulo desapareceu na fazenda da moça e explica que não sabe nada de Esmeralda, e está preocupado. O médico ainda quer saber se o pintor e Gata estão juntos. Vitória se lembra da sua conversa com Paulo, quando o conheceu e contou que ele iria transformá-la na artista que precisa ser. A moça começa a chorar e Mariano não entende nada. Enquanto isso, Osório vai ver Fernando e conta que o juiz decidiu liberar Inês. Silencioso avisa que Esmeralda não está, mas sabe de outra pessoa que ficará feliz com a notícia. Do outro lado da cidade, Edgar diz a Xavier que ele não é bem-vindo na sua casa, e ele continua insistindo em saber de Esmeralda. Agora é Vitória quem se irrita e diz que é incrível ele querer dar apoio a todos, menos aos que quiseram apoiá-lo, e completa: "Meu irmão tem razão, você não é bem-vindo na nossa casa, então por favor, sai daqui de uma vez." Xavier continua insistindo e Edgar se irrita ainda mais, expulsando o doutor e dizendo que ele está o importunando. Em seu quarto, chorando muito, Vitória se comove ao ter visto Xavier, antes de entregar o quadro da cabana que iria pintar para ele, e se lembra quando voltou ao local. A garota se dá conta ainda que, mesmo depois de tanto tempo, seus sentimentos não mudaram e ela continua amando o doutor, como no primeiro dia em que ele a rejeitou.